Olá, sejam todos bem-vindos. Que alegria poder estar aqui hoje junto aos senhores para recebermos e aprofundarmos nas sagradas palavras do Masaki-sama, representante de Kyosho-sama. Nesta semana, iremos concluir a leitura das sagradas palavras do Masaki-sama. A um futuro glorioso avançaremos. No nosso último estudo, começamos a ler um pouco sobre o que Meishu-sama queria dizer com a expressão Deus, Homem. Neste estudo, vamos aprofundar ainda mais no verdadeiro e profundo significado por trás desta expressão. Além disso, a relação entre esta e a nossa verdadeira essência. Com isso, iremos ver a relação íntima entre esta e a salvação de toda a humanidade e o porquê que a um futuro glorioso avançaremos. Então, fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Como em todos os estudos, vamos reconhecer que é somente com a graça de Deus e a permissão de Kyosho-sama que podemos realizar este estudo. Vamos neste momento convidar todos os nossos antepassados, toda a humanidade que vivem e existem dentro de nós, para juntos recebermos estas sagradas palavras e reconhecendo que todos os sentimentos e pensamentos que teremos durante esse estudo é para retornarmos a Deus como existências que já foram perdoadas e salvas. Com isso em mente, gostaria de começar o nosso estudo com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu-sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, Messias. Nós reverenciamos Meishu-sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu-sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho-sama é quem nos revela a vontade de Meishu-sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho-sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. E essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu-sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Como sempre, nós temos uma postagem do Instagram para compartilhar durante o nosso estudo. Este é o Instagram oficial de nossa igreja no Japão. Se os senhores ainda não se inscreveram, é extremamente fácil. Basta abrir o Instagram no seu telefone, ir aonde está o nome. Ali, abaixo do nome, tem o botão para seguir a página. Clique nele. Também não se esqueçam de clicar no sininho que está acima, no topo da página, para liberarem as notificações a respeito
da página. Assim, diariamente podemos conectar o nosso sonen, o nosso coração com o trono de Kyosho, onde recebemos sagradas palavras diariamente para estarmos em um só sonen com Kyosho-sama, com Masaki-sama. Ok? Então não deixem de se inscrever. E não deixem de compartilhar com seus familiares e amigos. É a melhor forma de poder levar essa mensagem de uma forma tão simples, tão sutil. Não, se a mensagem lhe tocou, se comoveu seu sentimento, seu coração, então não deixe de compartilhar. Não é assim? Queremos compartilhar o melhor que podemos com nossos familiares e amigos. E, se quiserem, podem até deixar um comentário sobre o quão foram tocados ou transformados por essas sagradas palavras. Encorajamos a todos a compartilharem e a participarem de tantas coisas na internet que são compartilhadas diariamente. Poucas são as pessoas que compartilham realmente algo que realmente alimenta a nossa alma. Então, não deixem de compartilhar. Para o estudo desta semana, escolhi este post no Instagram que vem das sagradas palavras do Masaki-sama, que vem do culto do natalício de Meishu-sama, de 19 de dezembro de 2021. Nestas sagradas palavras de Masaki-sama, ele compartilha o seguinte conosco: a divina obra de Meishu-sama não terminou, embora ele tenha falecido, porque a obra vai continuar sob a liderança de Kyosho-sama. Divina obra de Meishu-sama não terminou, embora ele tenha falecido, porque a obra vai continuar sob a liderança de Kyosho-sama. 2 pontos que me tocam nestas sagradas palavras é que, primeiro, fica claro e evidente o quão importante é a existência de Kyosho-sama para nós. Não é assim? Eu falo em todos os estudos praticamente, mas realmente para podermos receber as sagradas palavras de Meishu-sama, para podermos entender as sagradas palavras de Meishu-sama, é só possível com a existência de Kyosho-sama. Além disso, com a mudança do tempo, a mudança da era, só Kyosho-sama para liderarmos no verdadeiro sentimento de Meishu-sama. Isso fica extremamente evidente e claro no trecho das sagradas palavras que vamos ler hoje, na parte número 4 do nosso estudo A um Futuro Glorioso Avançaremos. Sem a existência de Kyosho-sama, sem Masaki-sama, seria impossível compreendermos o verdadeiro significado por trás das sagradas palavras de Meishu-sama, como vamos ver hoje. Então, com isso em mente, gostaria de começar o nosso estudo, a leitura hoje. Sagradas palavras do Masaki-sama. A um futuro glorioso avançaremos. Então, na leitura, Masaki-sama continua após nos passar o verdadeiro significado por trás da imagem divina de Meishu-sama. O porquê Meishu-sama fez o retrato no altar, se os senhores se lembram bem. Se não se lembram, os senhores podem voltar para trás no estudo anterior e ver essa parte do estudo, ou podem até baixar em PDF estas sagradas palavras. Mas o verdadeiro espírito que Meishu-sama tinha por ter aquele retrato no altar não era para se mostrar, mas sim a verdadeira essência que existe dentro dele, não é? Deus, como estávamos lendo na semana passada. Esse era o foco. Então, Masaki-sama continua e diz: após pensarmos a respeito disso, vejamos o 7º salmo entoado hoje, que é muito famoso. Apenas a mim. É apenas a mim que foi confiada a missão de Deus para salvar o mundo. Nós, ao longo de muitos anos, interpretamos este salmo como sendo uma referência a Meishu-sama, e somente a ele. Não era assim que o interpretávamos? Porém, não é isso. Quem é o mim de apenas a mim?
A resposta para essa pergunta é o ser que está dentro de cada um de nós. É o mesmo eu do Salmo "Sou eu quem desceu ao mundo com autoridade para salvar os pecadores". E esse eu é Deus. Deus é um ser único, mas Deus criou inúmeras unidades do seu ser único. Isso, em linhas gerais, é algo que não conseguimos compreender pela razão. Mas Meishu Sama simplesmente disse: um Deus e muitos deuses ao mesmo tempo. Quem dos senhores aqui assistindo hoje chegou a ouvir essas sagradas palavras de Meishu Sama em seu tempo de membro? Um Deus e muitos deuses ao mesmo tempo. Eu também havia ouvido isso muito tempo e muitas vezes, mas realmente o que significa, como isso é possível, eu não tinha ideia. Hoje, nestas sagradas palavras do Masaki Sama, isso fica ainda mais claro para cada um de nós. Então prestem atenção e olha o que ele coloca aqui para nós. Em um de seus salmos, Meishu Sama escreveu que o Messias vem descendo, trazendo Jeová, Javé, em suas costas. Trata-se do seguinte salmo: o mundo está envolto em nuvens negras, mas vejam, dissipando-as, o Messias vem descendo, trazendo Jeová, Javé, em suas costas. O Messias está trazendo Jeová, trazendo Deus em suas costas, pois Meishu Sama disse que o Messias vem descendo, trazendo Jeová, Javé, em suas costas. Assim sendo, se a alma de Messias existe dentro de cada um de nós, o Messias que existe em nosso interior está carregando Jeová, Javé, em suas costas. Uma vez que Meishu Sama disse no seu 7º salmo de hoje que nós temos a missão de salvar o mundo, Deus está dizendo dentro de cada um de nós: salve isso, salve isso. Ele está dizendo isso para o Messias que é a nossa verdadeira essência. Não seria esse o motivo de nós, cada um de nós, nos depararmos com inúmeras circunstâncias agora? Fazendo uma pequena pausa aqui, eu acredito que para aqueles que vêm estudando as sagradas palavras de Kyoshi Sama e Masaki Sama, este ponto está ficando cada vez mais claro para nós, não é? Estamos aqui para salvar inúmeras circunstâncias. Mas nós, que talvez estejamos ouvindo pela primeira vez, ou que não tenhamos estudando tanto, será que tínhamos este pensamento em mente, este reconhecimento que nós nos deparamos com inúmeras situações e inúmeras coisas para salvá-las? Ainda mais, o fato que Deus, Jeová Javé, está junto e uno ao Messias que existe dentro de nós, nos orientando para fazer esta salvação? Confesso a vocês que sem estas sagradas palavras eu não tinha essa percepção, não tinha esse entendimento. E olha como Masaki Sama nos encaminha a compreender ainda mais o verdadeiro significado por trás disso. A alma de Messias que existe dentro de cada um dos senhores, dentro de todos os senhores, está nos dizendo: eu salvo. Quem salva sou eu. Meishu Sama expressou esse Messias com a palavra eu. Ele não usou a palavra eu para expressar a posição humana que recebe, mas sim a posição divina que diz: eu salvo. É por isso que não é possível compreender facilmente a profundidade das sagradas palavras de Meishu Sama
por meio da inteligência humana. Se pensarmos acerca disso com o pensamento humano comum, diremos apenas Meishu Sama é fabuloso, não é? E ponto final. Ao escutar a frase é apenas a mim, com essa mentalidade pensaremos apenas Meishu Sama é fabuloso. Todas as outras religiões são inúteis. Somente Meishu Sama é a verdade. E ponto final. Mas se isso fosse verdade, ele não teria dito que queria atuar em consonância com o cristianismo, teria? Nota-se aqui também uma contradição. Preciso ser sincero e fazer uma pequena pausa aqui com os senhores, pois por muito tempo eu recebia essas sagradas palavras e tentava entendê-las com o pensamento humano. E achava que realmente era apenas Meishu Sama que era fabuloso. E Meishu Sama é a verdade. E vivia dessa forma, como estamos vendo aqui. Mas, vendo dessa forma, fica tão claro que chegamos a um ponto que é uma contradição, não é? Muitas vezes dizemos que ao estudarmos as sagradas palavras de Meishu Sama, estamos cheios de contradições, não é assim? Mas isto porque estamos vendo e recebendo as sagradas palavras de Meishu Sama, um pensamento humano e uma interpretação humana, sem a verdadeira essência e significado disso que Kyosho Sama nos traz. E Masaaki Sama aqui, em estas sagradas palavras, mostra tão claro esta diferença de vermos através da visão de Kyosho Sama, do trono de Kyosho e da visão humana. E olha como ele explica aqui para nós. Por fim, temos o 8º salmo entoado hoje, que à primeira vista é completamente incompreensível, não é? É preciso ser um ser humano e Deus ao mesmo tempo. É preciso ser Deus e um ser humano ao mesmo tempo. Senão, não é possível salvar o mundo. Esse salmo significa: eu sou um ser humano e Deus ao mesmo tempo. Sou Deus e um ser humano ao mesmo tempo. Se não for assim, não poderei salvar o mundo, não é? O próprio conteúdo desse salmo, naturalmente, é algo que achamos difícil de ser compreendido, pois não estamos habituados a ter uma ideia como essa e porque estamos habituados a ter um pensamento humano. Gente, fazendo uma pequena pausa aqui, pois acredito que mencionei em outros estudos também, mas muitos de nós, ao estudarmos as sagradas palavras de Kyosho Sama, de Masaaki Sama, ao ouvirmos que este Messias existe dentro de nós, nós nos perguntamos, eu acredito, por um bom tempo, como que eu sei se é Deus ou se é eu? Não é assim? E por um bom tempo, de certa forma, nos tentamos individualizar, nos separarmos de Deus dentro de nós, não é assim? Ou pelo contrário, eu estou pensando, eu estou sentindo, então é Deus que quer isso, não é? E utilizamos isso de acordo com a nossa própria conveniência no dia a dia. Mas olha o que Masaaki Sama está a nos mostrar. Esta essência, este conteúdo não pode ser compreendido se utilizarmos um pensamento humano. Não tem como do pensamento humano compreender isso. E Masaaki Sama ainda coloca: não estamos habituados a ter uma ideia como essa. Que somos Deus e homem ao mesmo tempo, não é? Porque estamos habituados a ter um pensamento humano. Então,
para podermos realmente receber a essência por trás dessas sagradas palavras, precisamos seguir e aprender a ter este pensamento, este verdadeiro pensamento, que não é baseado num pensamento humano. Acho que isso é de ponto crucial. Para podermos continuar aqui, precisamos colocar de lado um pouquinho este pensamento humano, este hábito que temos até hoje de tentar entender e ver as coisas, e ver do ponto de vista com que Masaki Sama está nos mostrar agora. Ele continua: mas, se não for como está escrito neste salmo, e não houver como salvar o mundo, então isso se torna um problema para nós, não é? Afinal, não estamos aqui apenas para receber, mas sim para salvar o mundo, não estamos? No mínimo, muitos dos senhores ingressaram na Igreja Messiânica Mundial, certo? Uma igreja que propaga ensinamentos que salvam o mundo, correto? Nota do editor: o nome da igreja em japonês significa Igreja Salvadora do Mundo. Se os senhores não quisessem salvar o mundo e fossem pessoas que sentem gratidão por somente vocês serem agraciados, então não haveria necessidade de ingressar na religião de Meishu Sama, não é mesmo? Isso porque o objetivo de Meishu Sama é salvar toda a humanidade. Não haveria sentido em apenas orar, desejando que algo de bom aconteça, viu? Vocês sequer precisariam ser seguidores de Meishu Sama. Era só ir até uma igreja ou santuário próximo de onde residem e fazer uma oração. Isso já seria o suficiente. Agora, se o nosso objetivo é salvar o mundo, por mais que os senhores achem que, à primeira vista, o que eu estou dizendo agora é incompreensível, precisam relembrar que a nossa verdadeira essência certamente é esse apenas a mim. É apenas a mim. Por quê? É porque não há como o mundo ser salvo sem isso. Aqui gostaria de fazer uma pequena pausa, porque aqui existem dois pontos, acredito, muito importantes que me tocaram. Primeiro é o verdadeiro motivo por que somos seguidores de Meishu Sama, não é? Nós não estamos aqui simplesmente para receber, para sermos agraciados. Nós estamos aqui para juntos cumprirmos esse objetivo de Meishu Sama, que é salvar o mundo. Não é assim? Então, a nossa vida, a nossa existência, tudo que nós acreditamos nos pertencer, existem em prol dessa missão, igual a Meishu Sama, não separado de Meishu Sama. Não é isso? Estamos aqui para salvar o mundo. E para podermos fazer isso, Masaki Sama nos leva a ver que sem realmente vivermos dentro dessa verdade, deste salmo, apenas a mim, é apenas a mim, esta salvação torna-se impossível. Então, olhem só, por quase 70 anos após a ascensão de Meishu Sama, viemos querendo seguir Meishu Sama, não é verdade? Viemos aqui com o objetivo de salvar a humanidade, mas sem aprofundar no verdadeiro significado dessas sagradas palavras, isso torna-se impossível. Não estávamos vivendo dentro dessa verdade de Meishu Sama. Isto porque não estávamos recebendo de corações abertos o verdadeiro sentimento de Meishu Sama através de Kyosho Sama. Pela primeira vez estamos tendo essa verdadeira oportunidade. Digo que é uma segunda chance de recebermos o verdadeiro sentimento de Meishu Sama. Então agora, com esse sentimento renovado, podemos aprofundar neste trecho tão importante das sagradas palavras de Meishu Sama
para cumprirmos essa missão. Então, é com grande alegria que recebemos essas sagradas palavras do Masaaki Sama. E olha o que ele coloca para nós. Cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias. Acho que muitos, inclusive eu, escutaram a palavra nascimento, que é descer e nascer, e participaram dessa cerimônia tendo como elemento principal a posição que recebe. Mas, na verdade, isso é 50%. No entanto, observem os muitos salmos de Meishu Sama entoados hoje. Se o desejo de Meishu Sama para conosco for o seguinte: estou plenamente consciente de que vocês são seres humanos, mas vocês também são deuses, não são? Se não, então não há como o mundo ser salvo. Então, mesmo que tardiamente, precisamos expressar neste culto mensal celebrado hoje o nosso arrependimento a Deus e a Meishu Sama por não ter participado da cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias com esse sentimento. Com esse coração arrependido, será que não devemos dizer a Meishu Sama o seguinte? A cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias foi uma cerimônia para relembrarmos não somente a posição de quem recebe ou que desce, mas sim a posição de quem desce. A alma de Deus é a minha verdadeira essência? Vamos, neste momento, todos aqui, expressar esse sentimento a Meishu Sama com o coração arrependido. Todos nós que participamos da cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, com esse sentimento de receber e comunicar o verdadeiro motivo para o qual estamos aqui. Neste momento, leiam comigo. A cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias foi uma cerimônia para relembrarmos não somente a posição de quem recebe ou que desce, mas sim a posição de quem desce. A alma de Deus é a minha verdadeira essência. Gente, isso é muito profundo, não é? Nossa verdadeira essência. Não sou eu, Igor, aqui, que me conheço como pessoa. É a verdadeira alma de Deus que existe dentro de nós. Vamos comunicar isso a Meishu Sama. Meishu Sama, a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias foi uma cerimônia para relembrarmos não somente a posição de quem recebe ou que desce, mas sim a posição de quem desce. A alma de Deus é a minha verdadeira essência. Então, Masaaki Sama continua: se a nossa verdadeira essência for Deus, o que aconteceria com a analogia do gráfico que eu fiz no início da minha saudação? Aconteceria o seguinte: se a nossa verdadeira essência for Deus, a vida doravante não será uma vida cujo gráfico é descendente. Não, não é isso. Se a nossa verdadeira essência for Deus, então, de agora em diante, o gráfico da vida será ascendente para sempre. O que aguardamos não é outra coisa senão o caminho que floresce eternamente. Faz total sentido, não faz? Se Deus existe e vive dentro de nós, nossa verdadeira essência é a própria alma de Deus, então Deus está continuamente evoluindo, não é verdade? Não estamos indo para um destino limitado, um destino terrível, um fim de tudo, não é? Aquele
uma destruição total, aquela imagem obscura que vemos, não é? Pelo contrário, algo que está evoluindo e floresce eternamente. Mas Saksama continua, ele fala, afinal, a um futuro glorioso avançaremos, certo? Na letra de Um Novo Mundo, composta por Kyosho-sama, cantamos a um futuro glorioso avançaremos, certo? O que espera por nós no gráfico que tem o ser humano como elemento principal não é um futuro glorioso. O que espera por nós é um futuro repleto de preocupações que surgirão de agora em diante. Preocupar-se com isso, preocupar-se com aquilo e preocupar-se com o próprio corpo, com a família, com os filhos e com o dinheiro. Não é assim que a gente vive hoje? O ser humano centralizado em si, onde ele é o elemento principal, estão sempre cheios de preocupações, de medos, de frustrações. Não é assim? Mas, agora, como a Saksama coloca, se na verdade estivermos na posição de sermos deuses, espera por nós não é outra coisa senão a evolução. Mas o que acontece é dizermos, mas de fato, existem inúmeras coisas acontecendo, não existem? Ou, bem, por mais que isso seja dito, não é? Ou que existem inúmeras coisas que não conseguimos dizer para outras pessoas, que possuímos uma determinada doença ou que já temos muitos problemas aos quais estamos acorrentados. No entanto, nas sagradas palavras de Meishu-sama que foram lidas hoje, ele disse que Anon virá do local mais elevado e descerá até o local mais baixo. Então, Anon subirá até o local mais elevado novamente. Foi isso o que ele disse, certo? Podemos pensar, estou acorrentado, estou sozinho, estou sem esperanças. Ninguém consegue compreender como eu me sinto. Estou no fundo do poço. Mas é até esse local, o fundo do poço, onde Deus também vai. Afinal, está escrito que Deus descerá até o local mais baixo, certo? Por muito tempo, pensamos que estávamos sofrendo sozinhos, mas esse não é o caso. Aquele que reside no local mais elevado desce até o local mais baixo, ou seja, até o local onde nós estamos. Por que Deus faz isso? É para Ele salvar o local mais baixo. Deus está nos dizendo o seguinte: você está experimentando isso para que possamos levar a salvação até isso. É isso o que Ele está nos dizendo. Repito, Deus desce até o local mais baixo. Qual é o local mais baixo? É nada mais, nada menos que a nossa vida, não é? Em nossa vida diária sofremos e batalhamos, certo? Só que não estamos sozinhos nisso. O Messias está conosco, vindo até o fundo do buraco. Anon se tornou Messias, certo? Então, o Messias está conosco. Gente, isso é revolucionário. Para todos os senhores que estão assistindo hoje. Acredito que não existe uma pessoa sequer que não sentiu em algum momento em sua vida ou não está sentindo em algum momento, não está sentindo agora, está só. Que está passando por uma dificuldade que só ela entende, que só ela sofre, não é? Quantos no mundo estão presos nestes tipos de sentimentos, achando que estão num buraco, num beco sem saída? É justamente este
buraco. É justamente essa situação que Deus veio salvar. Que coisa mais gratificante, mais gloriosa, saber que você não está só, que não está passando por isso à toa, além disso. Não está sendo punido por algum motivo. Deus está indo para o local mais baixo, que é o nosso cotidiano, a nossa vida diária, para salvar tudo isso. Então, tem uma luz no fim do túnel, vamos dizer. Tem um caminho para seguirmos. Temos esperança e existe a salvação. O Messias está conosco, como Masaki-sama coloca, vindo até o fundo do buraco. Kanon se tornou Messias, certo? Então o Messias está conosco. E o que fazer? Olha o que Masaki-sama nos coloca. Mas isso não termina por aqui, senhores. Agora que os senhores já estiveram no local mais baixo, onde não existe esperança, é hora de subir ao local mais elevado, juntamente ao Messias. É isso que Meishu-sama está dizendo nessas sagradas palavras. O que eu estou querendo dizer é exatamente a respeito daquilo que carregamos conosco neste exato instante. Aquilo que mais causa preocupação. Acerca disso, podemos nos expressar da seguinte maneira: ó Deus, muito obrigado por ter me enviado até aqui. O Senhor está querendo salvar este local, não é? O Senhor quer acolher isto no paraíso, não é? Subir novamente do local mais baixo até o local mais elevado significa que Deus deseja acolher o que há nesse local mais baixo, não é mesmo? Antes de mais nada, qual é o motivo de Kanon, do Messias, descer até o local mais baixo? É para salvar o que existe no local mais baixo, não é? O que há no local mais baixo, aos nossos olhos, é aquilo que consideramos ser um absurdo, algo que não serve para nada. Quanto a isso, Deus está nos dizendo: isso é útil no local mais elevado. O que nós consideramos estar no local mais baixo é útil para Deus, viu? Afinal, foi para a salvação que fomos enviados. Estamos vivenciando essa situação mais difícil, neste momento, para a salvação, porque é útil para Deus no local mais elevado. Olha o que Masaki-sama colocou. Vou voltar uns slides atrás. Parem um minutinho para pensar. Na verdade, todos que estão assistindo agora, acredito que todos nós temos alguma preocupação, não é? A coisa que mais nos preocupa pode ser a respeito de um familiar, pode ser a respeito de um negócio, pode ser a respeito da nossa própria saúde, do nosso futuro. Existe uma preocupação, não é? Algo que talvez não conseguimos nem colocar em palavras para outras pessoas. Essa exata coisa, este exato momento que nós precisamos expressar para Deus e reconhecemos que Ele está aqui para salvar isso. Vamos juntos, pegue essa situação neste exato instante e comuniquem para Deus, como Masaki-sama coloca aqui: ó Deus, muito obrigado por ter me enviado até aqui. O Senhor está querendo salvar este local, não é? O Senhor quer acolher isto no paraíso, não é? Deus está junto com os senhores. Messias está junto com os senhores neste exato momento.
e podemos comunicar isso a Ele. Não estamos passando por isso só. Comunique, pegue este sentimento, essa situação que está a te preocupar, que está causando insônia, aflição, preocupação, tristeza. E neste exato momento vamos reconhecer que Deus nos enviou aqui para salvar, como acabamos de ler. Pois é por isso que estamos nessa situação, para salvar isso. Ó Deus, muito obrigado por ter me enviado até aqui. O Senhor está querendo salvar este local, não é? O Senhor quer acolher isto no paraíso, não é? Muda a nossa forma de viver, não concordam? O fato que sabemos que fomos enviados para a salvação muda a nossa forma de ver o mundo, de ver as situações, as pessoas ao nosso redor. De saber que não estamos só, que Deus está junto conosco e nos enviou aqui para a salvação. E Massaksama continua. É por isso que podemos pensar, ofereço isto ao Senhor, ou entrego isso na sua mão. Além disso, uma vez que realmente estamos no lado de Deus, independentemente de compreendermos ou não, às vezes podemos pensar, eu vim salvar esse pensamento, eu vim salvar isso. Podemos fazer isso o dia inteiro. Depois que acabar esse estudo, ao nos depararmos com inúmeras situações, podemos pensar, eu vim salvar. Ponto de vista de Deus, do lado de Deus, essa é a nossa missão, não é? Não é só receber a salvação e pedir ajuda, proteção e salvação. Viemos aqui para realizar essa salvação. Podemos ter esse pensamento, eu vim salvar esse pensamento, eu vim salvar isso. Não é apenas dizer, está difícil, ou, por favor. Temos mesmo é que lembrar do Salmo de Meishu-sama que diz, sou eu, quem desceu ao mundo com autoridade para salvar os pecadores. Temos que nos espelhar neste conteúdo e dizer, eu vim salvar os pecadores. Eu vim até aqui com a autoridade de Deus. Então, como o próximo passo é regressar ao local mais elevado, podemos dizer palavras como levarei isso até Deus. Qualquer criança aprenderá seu idioma nativo imitando seus pais, certo? Se os pais falam japonês, aprenderão a falar o idioma japonês. Se os pais falarem muitos palavrões, também aprenderão a falar muitos palavrões. Agora, dizemos que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Dizemos que não sabemos se Ele está falando conosco ou não. Seja como for, Meishu-sama está nos dizendo que carregamos um ser divino dentro de nós. Assim sendo, devemos assumir que isso é verdade. Agir como se fôssemos um ser divino e proferir, por exemplo, palavras como estou aqui para salvar o próximo. Não é dizer perdoe-me, por favor, mas, em vez disso, dizer eu perdoo. Neste momento, cada um de nós está enfrentando algum tipo de problema, um dilema, e achamos que estamos com as mãos atadas. Mas se, na verdade, estamos aqui para salvar esses sentimentos que existem dentro de nós, devemos proferir palavras como eu te perdoo, ou que as bênçãos de Deus caem sobre ti, para esses sentimentos que estão dentro de nós. Gente, isso é muito profundo, não é? Massaksama está nos ensinando como seguir verdadeiramente os passos de Meishu-sama, como aprender, como viver de acordo com a nossa verdadeira essência, nossa verdadeira existência, que é a própria alma de Deus.
não é? Podemos dizer coisas como: eu te perdoo, que as bênçãos de Deus caem sobre ti. Ao ouvir isso, talvez algumas pessoas pensem: mas eu não consigo perdoar tal situação, ou tal coisa que aconteceu comigo, ou tal forma que uma pessoa atuou ou fez no passado. Neste momento eu quero que analisem um minutinho, parem um minutinho e reflitam. Este pensamento: eu não posso perdoar, eu não aceito, eu não consigo dizer tais coisas, vem do raciocínio humano que estamos habituados a ter e pensar. Aqui nós estamos aprendendo sobre o ser divino que existe dentro de nós, o ser que perdoa dentro de nós, o ser que vem no lugar mais baixo para salvar. De acordo com essa verdade, podemos dizer: eu te perdoo, que as bênçãos de Deus caem sobre ti. Isso é de extrema importância para refletirmos. A Saxama continua: quer dizer, não são palavras como essas que Deus diz? Deus não diz: recebam-me no paraíso, por favor, ou perdoe-me, por favor, certo? Então, se os senhores desejam imitar o exemplo de Deus, imaginem o que Deus estaria dizendo e comecem a dizer coisas como: eu te perdoo e eu te abençoo. Caso continuem praticando isso dia após dia, os senhores poderão nascer de novo como filhos de Deus, da mesma maneira como uma criança humana se torna independente imitando os seus pais. Vou ler essa parte de novo, ok? Então, se os senhores desejarem imitar o exemplo de Deus, imaginem o que Deus estaria dizendo e comecem a dizer coisas como: eu te perdoo e eu te abençoo. Mas Deus não fala: é impossível perdoar, eu não aceito essa situação, não tem como eu perdoar. Pelo contrário, não é? Deus fala: eu te perdoo, eu te abençoo. E olha o que Saxama coloca: caso continuem praticando isso dia após dia, os senhores poderão nascer de novo como filhos de Deus, da mesma maneira como uma criança humana se torna independente imitando os seus pais. É claro que não compreendemos Deus por conta própria, mas se pensarmos que a existência de Deus certamente deve ser assim e proferirmos palavras como essas, então, em vez do gráfico ser descendente de agora em diante, talvez Deus nos veja como sendo uma existência que é um gráfico ascendente, um gráfico que evolui eternamente. Inúmeras coisas acontecem no nosso dia a dia e nós estamos indo até o local mais baixo. No entanto, Deus está utilizando tudo isso para construir um mundo muito, muito melhor, um mundo ainda mais maravilhoso. E não é só isso, pois o servir a Deus é algo que continua mesmo depois da morte. Mesmo depois de morrermos, continuaremos o nosso servir a Deus com mais e mais alegria. Por assim ser, então, o que os senhores acham de começar a fazer isso hoje? Esse é um ponto maravilhoso, não é? Não precisamos esperar morrer. Não precisamos chegar do outro lado para viver dessa forma. Isso podemos colocar em prática hoje. Viver de acordo com a nossa verdadeira essência, o motivo para o qual fomos criados. Existe coisa mais gratificante e mais feliz que essa? Se assim o fizerem, a vida a partir de hoje será uma vida de rejuvenescimento. Afinal, o caminho do servir a Deus é o caminho pelo qual rejuvenescemos. Sempre o caminho de evolução eterna e o caminho pelo qual eternamente nos tornamos existências novas. Acho que Meishu Sama definitivamente desejou
que cada um de nós fizesse algo assim. Ele queria que fôssemos existências que florescem eternamente e constroem um mundo maravilhoso, e não que fôssemos existências cujo fim é sofrer e morrer. Salvem o mundo. Eis o que ele desejava de nós. Portanto, realmente todos nós da Igreja Mundial do Messias, a um futuro glorioso avançaremos. É isso, não é mesmo? E obviamente, se assim Deus permitir, o número de companheiros pode aumentar ainda mais com o contato com a luz de Deus. Nós realmente estamos sendo enviados até o local mais baixo. Sim, estamos sendo enviados, mas é para a salvação. Estamos sendo enviados pelo bem da salvação, pelo bem do mundo. Afinal, o enfraquecimento físico não é exceção para ninguém. Toda e qualquer pessoa ficará fraca e morrerá. No entanto, nós passamos por um sofrimento momentâneo para que tudo possa se transformar em algo repleto de vida. Bem, naturalmente há momentos em que o sofrimento realmente se estende por muito tempo. Nesses momentos vamos encorajar uns aos outros, pois gostaria de trilhar o caminho de salvação por Deus juntamente a todos os senhores. Muito obrigado. Sim, concluindo, essas sagradas palavras, é com o coração repleto de alegria que somos despertados para a nossa verdadeira essência, e não só isso, para como podemos viver de acordo com ela e levar essa bênção e essa salvação de Deus para o mundo, para o local mais baixo. Vamos, como a Saxama coloca aqui, nos unirmos, um apoiando o outro, e nesses momentos difíceis nos lembrarmos que não estamos só. Deus está vivo junto conosco para que possamos levar tudo isso e compartilhar essa bênção e salvação de Deus com toda a humanidade. Muito obrigado por estar aqui junto conosco esta semana e trilhar este caminho da verdadeira alegria e salvação de Deus. Nos vemos em breve. E toda a glória, toda a honra seja devolvidas para Deus sempre.